mesmo não tendo tanto contato com a Bíblia, certamente você já ouviu falar de inúmeros personagens bíblicos. Moisés, Davi, São Paulo, São Pedro. A gente ouve Sansão, às vezes não conhece a história toda, mas mesmo não tendo familiaridade com a Bíblia, esses nomes são comuns para nós. Mas eu posso apostar que alguns que estão há 30, 40 e quem sabe até nasceram dentro do ambiente como esse, talvez nunca ouviram falar desse personagem bíblico que eu quero trazer hoje. O nome dele é Onã. E a história dele, pouco relatada na Bíblia, nesses versos que eu quero ler agora, vai te causar, a princípio, estranheza, preocupação. Talvez você vai pensar, o que é que o pastor vai falar hoje? Pelo amor de Deus. Fique com calma. E certamente Deus tem uma palavra assim poderosa, direta para o seu coração hoje de manhã. Mas esse texto vai nos ensinar algo extraordinário. Gênesis 38, nós vamos ler do 6 ao 10. Por favor, agora, mantenha-se atento à palavra, não converse, procure não andar, procure ter toda a sua atenção, porque agora só Deus é quem fala aqui. Amém ou não, queridos? Diga aí para o seu vizinho, agora é hora de Deus falar. Diga, Deus que fala, Deus que fala. Então, não se preocupe com o seu celular, você não vai fechar nenhum contrato agora, ninguém importante vai te ligar, nenhuma desgraça vai acontecer. Pelo menos nos próximos 40 minutos, tá bom? Depois está liberado tudo. Não as desgraças, as coisas boas. Gênesis 38, a partir do 6, diz assim: Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra. Guarde essa frase. Todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Vamos orar. Pai, fala conosco nesta manhã, através da tua palavra, nós nos abrimos e pedimos, ó Deus, que tu fales. Estamos prontos a te ouvir, e mais do que te ouvir, queremos te obedecer. Amém e amém. Existem invenções, você sabe, que são inúteis. Inventou, agora tem um negocinho aí que gira, que a molecada toda brinca. A gente sabe que essas coisas são sazonais. Elas têm um tempo, daqui a pouco acaba e passa. Não vai interferir em nada na humanidade. Mas você sabe que existem invenções no transcorrer da história que mudaram o jeito da gente viver, que mudaram a humanidade. Por exemplo, a descoberta do fogo. Quando descobriram o fogo, o homem teve essa capacidade, isso mudou o mundo. A invenção do telefone, uma coisa que encurtou as distâncias. Quando a internet foi inventada, uma coisa assombrosa, na verdade, você poder se comunicar com o mundo. Hoje as lojas são virtuais, hoje você entra num shopping da Europa, aqui pelo seu celular, algo que revolucionou e tem revolucionado a humanidade, a invenção do computador, da lâmpada, do avião.
E uma das invenções que mudou a maneira da sociedade viver aconteceu nos anos 60. Foi a invenção da pílula. Você sabe que a invenção da pílula, um método anticoncepcional, provocou uma transformação na sociedade. As mulheres agora entram no mercado de trabalho, as mulheres agora, a partir da pílula, são vistas não só como um instrumento de reprodução e tal, a pílula revolucionou o mundo, a partir dos anos 60. Mas aqui, no texto que a gente leu, está o primeiro método anticoncepcional da história. Tem um nome horroroso, mas eu vou falar, que é o nome. Eu me lembro quando minha professora, eu não sei se de ciências, estava me dando aula, lá na 5ª série, falando sobre doença sexualmente transmissível, e começa essa aula sobre sexualidade e tal. Quando ela falou o nome desse método anticoncepcional, a classe veio abaixo de tanto rir. Coito interrompido, já falou sobre isso, né? Eu sei que não é um assunto muito bíblico, é bíblico, né? Mas não é um assunto muito legal e tal. Esse método foi inventado por esse cara aqui, chamado Onã. Judá é filho de Jacó, Onã é neto de Jacó. Judá tem 3 filhos, o mais velho chama-se o do meio Onã e o caçula Selá. A Bíblia diz que era mau, ele era casado com uma moça chamada Tamar, e por ele ser mau, ele morreu. A Bíblia diz que o Senhor o matou. Existia uma lei na época em que, quando um homem morria e sua esposa não havia lhe dado filhos, seu irmão deveria tomar a mulher como esposa e gerar descendência através dessa mulher. Então, quando morre, Judá chama Onã e diz para ele o seguinte: agora você tome Tamar por sua esposa e dê a ela filhos, para a gente continuar a nossa descendência. Interessante que você vai ler lá em Mateus, que essa aqui é a família de Jesus, tá bom? Jesus. A história piora depois, um pouco mais para frente, porque Tamar vai dar descendência com o próprio sogro, sem saber, vestida de prostituta, uma coisa doida. Se você acha que sua família é bagunçada, começa a ler a Bíblia que você vai começar a glorificar Deus. Fato é que esse camarada chamado Onã, todas as vezes que ele ia ter relação sexual com sua esposa Tamar, na hora de ejacular, ele interrompia o ato sexual. E a Bíblia diz que ele lançava o sêmen na terra. Em outras palavras, ele tinha o prazer da relação, mas ele não tinha a responsabilidade que a relação lhe exigia. Eu vou repetir. Onã tinha o prazer da relação, mas ele fugia da responsabilidade que a relação lhe exigia. Você sabe que a palavra responsabilidade tem uma definição simples no dicionário. É você responsabilidade, é você responder por suas ações. Responsabilidade é você entender que toda ação sua tem uma consequência. Diga, toda ação tem uma consequência. Onã agia, mas não estava disposto a responder por seu ato. Em outras palavras, Onã queria o bônus, mas não estava disposto a carregar o ônus.
E eu quero hoje falar, meu assunto hoje não é método anticoncepcional, você fala isso com seu ginecologista e com o médico da família, mas eu quero hoje falar com vocês sobre o espírito de Onã no mundo de hoje, sobre essa dualidade que a gente vê o tempo todo, responsabilidade e prazer. O mundo que a gente vive, você sabe, as pessoas querem ter prazer a qualquer custo. A qualquer custo. As pessoas querem ser felizes, querem dar risada, querem se divertir. Não é à toa que a indústria de entretenimento, ela tem números astronômicos. Só um dado curioso para você, ontem eu estava lendo uma reportagem, a indústria da pornografia, ela produz por ano 93 bilhões de dólares. Só a indústria da pornografia. 93 bilhões de dólares. Prazer. Quero ter prazer. Quando a gente fala de prazer, estamos falando de jogos, sexo, música, cinema, gastronomia. A gente quer ser feliz, a gente quer ser prazer. Você sabe que no meio do deserto, no século passado, nos Estados Unidos, construíram uma meca do prazer, Las Vegas, onde as pessoas vão e querem se alegrar, eles querem se divertir. E a pergunta que a gente faz hoje é o seguinte: mas será que é errado ter prazer, Aquiles? Será que é errado eu me alegrar? Não. Desde que esse prazer seja acompanhado de responsabilidade. Desde que o prazer que você tem, e leve isso para qualquer área da sua vida, exija de você comprometimento. O problema é que hoje, infelizmente, as pessoas querem ter prazer por um ato, por uma atitude, por uma ação delas, mas não querem se responsabilizar por aquilo que elas estão fazendo, não querem pagar o preço por aquilo. Um exemplo, agora está na moda esse negócio de casamento moderno. Vi uma outra reportagem sobre os benefícios de você manter um casamento moderno. O que é um casamento moderno? Cada um mora na sua casa. Já viu isso ou não? São casados, que é minha esposa, que é meu marido, nos amamos, tal, temos uma relação e tal. Chegou a noite, vou para casa de papai e mamãe, eu também vou para casa de papai e mamãe. Tem meu apartamento, eu tenho minha casa. Querem ter o prazer de uma relação a dois, mas não querem o comprometimento e a responsabilidade que uma relação a dois exige, requer. Pessoas que querem ter o prazer, a satisfação de uma carreira profissional próspera, que produza evidência, que a coloque em destaque, mas muitas vezes não querem o quê? A responsabilidade. O cara, na verdade, é o seguinte, ele quer o salário no final do mês, mas ele não quer trabalhar. Ele quer o que a carreira lhe pode proporcionar, mas ele não quer pagar o preço por isso. Ministerialmente, eu estou cansado de ver isso. Gente que quer tudo aquilo que o ministério pode lhe oferecer. Você sabe que não existe... Bom, eu vou estar falando isso, advogando em causa própria, mas algo tão sublime como o ministério, o privilégio de você pregar a palavra, o privilégio de você poder ministrar, de você poder adorar, mas deixa eu dizer uma coisa, junto com isso, existe uma responsabilidade. Esses dias alguém falou, poxa, Aquiles, você não traz muitos pastores aí de fora, cantor para pregar, para adorar. Hoje em dia está na moda, né? Você chama alguém para pregar, o cara sobe aqui, fala uma meia dúzia de palavras bonitas, canta uma meia dúzia de música,
recebe uma oferta, vende um CD, vende um livro, entra no carro, vai para a vida dele. E as pessoas continuam aqui. É o negócio dele. É o negócio dele, que tem o prazer do ministério, mas não tem o encargo, a responsabilidade. Isso serve para a nossa vida cristã. Tem muita gente querendo ser crente, querendo ter a satisfação, querendo ter o resultado que uma vida cristã pode produzir, como vida eterna, como paz, como alegria, mas não quer pagar o preço da responsabilidade de ter uma vida cristã. E muita gente, guarde isso, se torna infrutífero, não produz, não gera, não se reproduz, porque só tem uma coisa que o atrai: prazer, satisfação, gozo, alegria, felicidade. No fundo, tudo que a pessoa quer é satisfazer. Tudo que a pessoa quer é ter prazer, é estar bem, é estar alegre. Mas guarde isso, por favor. Prazer sem responsabilidade só produz uma coisa: morte. Vamos repetir isso juntos? Diga assim: prazer sem responsabilidade produz morte. Em Mateus 8, Jesus começou a pregar e a Bíblia diz que as multidões começaram a o seguir. E Jesus curava, e Jesus abençoava, e Jesus libertava os demônios. Diz que algumas pessoas viram isso, se aproximaram de Jesus, falaram para ele: olha, eu vou te seguir aonde o Senhor for. Coisa mais linda, acompanhar um homem desse. Sabe qual foi a resposta de Jesus para o camarada? As raposas têm seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Depois um outro discípulo chegou e falou: Senhor, eu vou te seguir para onde o Senhor for, mas tem o seguinte, meu pai, ele está morrendo, deixa eu primeiro sepultar meu pai. E Jesus disse para esse discípulo: deixa os mortos que sepultem os mortos. O que Jesus está dizendo é o seguinte: você quer ter o prazer de me seguir? Você quer ter a satisfação de estar comigo? Tem uma responsabilidade, tem um encargo, tem atribuições que você precisa ter. Em João 6 também, Jesus pregou, é o texto da multiplicação de pães e peixes. E daí, deu pão, deu peixe para a galera, você imagina, lotou de gente. Daí Jesus olhou para aquela turma toda, ele falou: agora eu vou descer o aço e começou: vocês estão aqui só por aquilo que eu posso dar para vocês, vocês estão aqui por causa do pão, por causa do peixe, mas quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Não acho que através de interesse e tal, eu sou o pão vivo que desceu do céu, seus pais comeram maná e morreram no deserto, mas quem come da minha carne vai ter vida eternamente. E começou a confrontar, e pá. Diz que as pessoas começaram a levantar no meio da mensagem e ir embora. Daí um dos discípulos chegou e falou: dura esse discurso, hein? Ele falou: se quiser ir também, aproveita. É nesse texto que Pedro se levanta e diz: para quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Jesus apertou o discurso, os chamando para responsabilidade. Não existe vida cristã só prazerosa. Existe vida de responsabilidade. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Existe um outro princípio estabelecido aqui, que Deus ele quer ver você produtivo. Diga aí para o seu vizinho, diga: Deus te quer produtivo. Deus te quer produtivo. O que é? Deus quer que você produza. Deus quer que você gere algo. Onã, ele tinha nele a capacidade de produzir. Onã tinha nele
a capacidade de crescer, de se multiplicar. Mas ele estava sendo infrutífero. Infrutífero. Ele não gerava nada. Ele não produzia nada. Porque ele estava só interessado no prazer e na satisfação que a relação lhe colocava. E, por favor, entenda isso. Eu não estou falando só de relacionamento sexual. Eu estou falando de um espírito que nós levamos para a vida. De pessoas que, infelizmente, acham que a vida é uma festa. Acham que a vida é um palco de prazer, mas não querem ter a responsabilidade. E eu queria deixar 2 dicas para você se tornar alguém produtivo. Desde que, obviamente, você entenda que, junto com a bênção do prazer, da alegria, da satisfação, de ter uma carreira maravilhosa, de ter um ministério frutífero, de ter um casamento abençoado, de ter uma vida cristã maiúscula, que vale a pena, desde que você entenda que tudo isso exige responsabilidade. Primeira coisa, o caminho para isso acontecer, entenda que tudo que é bom tem um preço. Vamos repetir isso juntos? Diga assim, tudo que é bom tem um preço. Ô gente, seja honesto, tudo que é bom custa, não custa? E tudo que é muito bom custa muito. Roupa boa, custa caro ou não? Roupa boa. Perfume bom, custa caro ou não? Às vezes eu vi alguém anunciar no Facebook, eu comprei um perfume da China, maravilhoso, paguei R$13. Falei, pensa numa caatinga que deve ser. Escola boa, custa caro? Comida boa, viagem boa. Esses dias alguém me falou de um resort, um lugar, entrei na internet, falei, cara, é meu número. É aqui que eu quero passar uns dias com a minha família. Eu falei, Dani, entra no coisa aí e já veja aí 3 dias. R$6.000, 3 dias. Falei, Dani, vai ficar para uma outra ocasião. Não tem dinheiro, vai soltar pipa com seus filhos na Exalc. De graça. O que é bom custa. E custa muito. Não tem problema você querer o que é bom. O problema está em você não querer pagar o preço por isso. Tem problema você desejar aquilo que é gostoso, aquilo que é prazeroso. O problema é quando você não quer botar a mão no bolso. E tem muita gente, infelizmente, que leva esse espírito de Onã para a vida. Ele não quer pagar o preço por seus atos, por aquilo que ele faz. Por exemplo, você sabe do prazer que uma carreira produtiva gera, uma carreira profissional. Férias boa, salário bom no fim do mês, reconhecimento. Não é gostoso ou não? Não é gostoso? Você ter um salário bom. Quantos de nós, irmãos, eu sei que para alguns aqui talvez nunca passaram por isso, mas tem algumas pessoas que vão se identificar com o que eu estou falando. Quantos de nós já passamos numa fila de supermercado e na hora que você passou o cartão você fez figa, dizendo, Deus me ajuda, tomara que passe. Alguém, não precisa falar não, só no final do culto você me fala, pastor, fui eu, porque eu já fiz isso. Uma figa assim, com oração, né? Espírito Santo, Jeová Jirê, que passe isso aí. Você vai num restaurante, você tem uma carreira profissional grande, bonito, salário bom, você não olha o lado direito do cardápio, você só olha o lado esquerdo. Sabe o que eu estou falando ou não? Você não escolhe o que vai comer pelo preço, você escolhe pelo produto. Mas quantos às vezes pega o cardápio, você não olha o lado esquerdo, você só olha o lado direito.
Esse aqui dá. Não era o que eu gostaria, não, mas uma carreira profissional produz coisas maravilhosas, um salário bom, a oportunidade de chegar num restaurante e comer o que você bem entende, aí fazer compra e não ficar fazendo figa, etc. A questão é o seguinte, tem um preço para você ter uma carreira profissional grande. Ser um bom profissional. Tem estudo, tem empenho, tem levantar cedo, tem trabalho, tem regaçar as mangas. Está disposto a pagar o preço? Por isso ou não? Quer ter o prazer de uma vida familiar? Coisa mais gostosa, você ter uma família, ter uma casa, uma esposa, seus filhos, poder compartilhar os momentos bons, os momentos de dificuldade, você deitar, ter alguém ao seu lado, levantar do seu lado. Casamento é uma bênção, ao contrário do que muita gente tem falado por aí, o casamento é uma invenção de Deus, é maravilhoso. A Bíblia diz que é melhor ser dois do que um. Quando Deus viu Adão sozinho, ele falou, cara, preciso fazer alguma coisa, porque não fechou ainda. E ele cria a Eva da costela de Adão e falou, agora tá em ordem, o casamento é maravilhoso. Agora, você quer ter esse prazer de ter uma companheira, um companheiro ao seu lado, para envelhecer junto com você, para estar com você todos os dias, legal. E aí, vai pagar o preço para ter um casamento ou não? Porque custa caro ter um casamento, gente? Eu não estou falando de festa, não, buquê, iluminação, fotógrafo, que custa pra caramba também. Mas essas coisas, eu estou falando do dia a dia. Estou falando da rotina. Coisa boa é ter filho, né? Os menininhos correndo e tal, e papapá. Custa ter filho ou não? O sangue de Jesus tem poder. Misericórdia, cara. Misericórdia. Misericórdia. Você vai sair de férias e não sei o que, você vê. Agora, por exemplo, no meu caso, você não vê um pacote, você quer fazer um pacote de uma viagem para 2 pessoas, é para 5 pessoas. Então não pode ficar, esse número já não pode ficar num quarto só, tem que ser 2. Vai falar, tá, mas no avião não dá para botar os meninos no colo, uns meninos, uns cavalos jumentos já de 9, 7 anos, não. É uma poltroninha para cada um. Custa caro, custa caro. Você quer ser um cristão produtivo, vida eterna, galardão, alguém que tem paz, alguém que é sal da terra, luz do mundo, tem um preço para ser pago, tem um preço para ser pago. Você quer ter um ministério produtivo, você não pode terceirizar, você tem que pagar o preço. Esses dias alguém veio conversar comigo, falou, pô, pastor, gostei da sua igreja e tal, e, poxa, você é um referencial para mim, e tal, me conta aí como é que foi o trabalho de plantação da igreja. Na hora que eu falei, ele terminou com a boca aberta, assustado, ele falou, nossa, eu não sabia que era assim. Por quê? Porque tem um preço. Então, uma frase muito conhecida, não existe almoço grátis, gente. Tem, nada é de graça, nada é de graça. Não, a salvação é de graça para você e para mim. Vai perguntar para Jesus, foi de graça? Ele pagou o preço. Nada de graça. A cadeira que você está sentada custou R$ 74,90. Se ar-condicionado aqui, cada máquina desta custa 7 pau. Tem 10 aqui. Fora o valor da instalação. Esse carpete custa. Aquela bateria custa. Cada caixa dessa custa. A roupa que você está vestindo custa, seu tempo custa, o almoço que você vai comer daqui a pouco custa. Tudo que é bom custa. E a gente precisa entender, se nós queremos ter uma vida grande, uma vida significativa, uma vida prazerosa, nós precisamos entender que parte da responsabilidade que carregamos está na atitude de pagarmos o preço por ela. Às vezes de saúde, de comprometimento, de fidelidade, de relação a 2. Você quer pagar o preço? Você quer pagar o preço, você está no caminho certo.
Agora você acha que as coisas vão cair do céu. Ah, não, mas eu tenho um amigo que nunca fez nada e as coisas... Tá, ele não fez, mas o pai dele fez. Pode acreditar. Alguém fez. Alguém fez. Alguém pagou o preço. Não tem nada nesse mundo de graça. Segundo lugar, para nós orarmos. Entenda que tudo o que vale a pena leva tempo. Vamos repetir juntos? Diga assim: tudo o que vale a pena leva tempo. Leva tempo. Tem um custo, tem um preço, mas também leva tempo. Eu sei que falar isso numa sociedade como a de hoje parecer até estranho, porque nós vivemos num mundo onde tudo é rápido. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, nem sempre foi assim, viu? Existe uma época que não existia o WhatsApp, sabia disso? Não. Que você, quando tinha que marcar um encontro com alguém, você tinha que se virar nos 30 para marcar o encontro com a pessoa, não é mandar uma mensagem. Às vezes você recebe uma mensagem assim, ó. O cara só manda para você, café, ponto de interrogação. Aí você já marca, vai, não, tá certo, na hora. Mas antigamente, como é que era isso, gente? Você falava na segunda-feira para a pessoa. Ou ligava. Lembra desse telefone, não? Internet de escada. Lembra disso ou não? Eu lembro que eu tinha um primo meu, ele só entrava no Messenger 00:01. Porque a partir da meia-noite era de graça a internet, né? Tem alguns aqui também que certamente faziam isso. Falar de espera hoje para nós é até um absurdo. Mas tudo o que vale a pena leva tempo. Não é automático. Não é na hora. Eclesiastes 3:1 diz que tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. No verso de número 11, Salomão diz assim, Eclesiastes 3, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Tudo que é bom demora mais um pouco. Eu sei que é desanimador isso, mas eu queria que você repetisse comigo. Diga, tudo que é bom demora mais um pouco. O que é mais gostoso? Você comer fast food, aqueles pratos que já estão prontos, ou se comer uma comida de um chefe preparada? Um risoto, um filé gostoso. Às vezes você vai num balcão de fast food, já está lá seu lanchão lá, você nem pediu, já está lá, ó, gelando. Você fala, ô Senhor Jesus, tomara que dê sorte de vir algum agora, pronto. Tudo que é bom, tudo que é gostoso, demora um pouco mais. Mateus capítulo 7 conta a história daqueles homens que construíram uma casa sobre a rocha e o outro construiu a casa sobre a areia. O que construiu a casa sobre a areia foi mais rápido na construção. O que construiu a casa sobre a rocha demorou um pouco mais. Tem alicerce. Porém, quando veio a chuva, quando veio a enchente, quando veio a tempestade, a Bíblia diz que aquele que foi rápido na sua construção, aquele que pulou etapa na sua construção, aquele que não respeitou os processos, teve a sua ruína muito grande. Mas aquele que tinha a sua casa construída sobre a rocha, demorou mais tempo, é verdade, mas na hora que a sua casa foi provada, o tempo da dificuldade veio, sua casa permaneceu de pé. De pé, de pé. Mas a gente vive hoje num tempo onde as pessoas querem prazer imediato. E Deus trouxe você aqui hoje de manhã para entender uma coisa. Aprenda a respeitar os processos de Deus na sua vida. Por favor, entenda a respeitar, aprenda a respeitar os processos de Deus na sua vida. Deixa eu dizer algo para você. Sabe com que idade Deus me chamou para o ministério? Com 16 anos. Deus me chamou para o ministério pastoral.
Eu estou com 34, mês que vem farei 35, eu sei que parece mais, não me olhe com essa cara. Porque eu sou sentimental. E não venha falar que não, é que sua postura é a postura de alguém maduro. Vem com essa conversinha mole não, que eu sei que eu estou arrebentado. Sem cabelo, careca, eu sei tudo isso. É porque a pessoa ela acaba com você e depois ainda quer que você agradeça a ela, né? Não, é que a sua maturidade transparece, blá, blá, blá. Não vem não, comigo não cola. Agora, Deus me chamou para o ministério pastoral com 16 anos. Eu fico imaginando Deus me pegando com 16 anos e me botando aqui nesse altar para pregar para você. Sabe o que ia acontecer? Essa igreja ia pegar fogo. Ia ser um desastre, só ia ter confusão. Só ia... Por quê? Porque teve um processo. Nós estamos falando de 20 anos de processo. 20 anos. E às vezes a gente quer as coisas do nosso tempo, a gente se acha preparado, se acha pronto, se acha maduro o suficiente. Mas Deus diz, aguenta um pouco mais. Aguenta um pouco mais. Abraão respeitou os processos. Davi respeitou os processos, José respeitou os processos. Você imagina que Deus fez uma promessa para José que ele seria grande, que sol, lua, estrela, que grandes coisas iam acontecer na vida dele. Aí José falou, ai que legal, que gostoso, vou até contar para papai e para os meus irmãos isso tudo que vai acontecer. Ele falou, tá bom, quer ser grande e tal, agora então prepara o lombo negro. Cisterna, injustiça, venda, traição dos irmãos, anos de cadeia na prisão. Por quê? Porque existe um processo. Leva tempo. Davi foi ungido para ser rei em Israel com 16 anos. Ele vai assumir o trono com 30. Um processo, leva tempo. Salmo capítulo 1 é um salmo que nos compara a uma árvore. E ele diz, esse homem, ele que não anda no conselho dos ímpios e tal, o homem bem-aventurado, ele diz no verso 3, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. Tem uma expressão seguinte no texto, que no devido tempo dá o seu fruto. Suas folhas não murcham, e tudo que ele faz será bem sucedido. No devido tempo dá o seu fruto. Quer ter uma vida maiúscula? Não dá para ter esse espírito de Onã, achar que a vida é só prazer, achar que a vida é só alegria. Leva tempo para você construir as coisas na sua vida. Eu concluo dizendo para você que Deus não é contra o seu prazer, viu? Deus não é contra a sua felicidade. Pelo contrário, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas nunca se esqueça que prazer sem responsabilidade gera morte. Se você está numa relação onde só existe prazer, mas não existe responsabilidade, abra o olho. Às vezes muitos namoros estão assim. Prazer tem muito, responsabilidade nenhuma. Você tem um funcionário que só quer prazer, mas não quer responsabilidade, abre o seu olho. Se você está levando a sua vida assim, cristã, ministerial, só pensando no resultado, cuidado, tem um preço. Salmo 126, 6 diz, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. A figura de um semeador. Você lança a semente. Tem um tempo. Tem um preço. Abrir mão. Tem as lágrimas da semeadura. Mas tem uma promessa. Quem fizer isso, lá na frente, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Quem crê nisso e toma posse dessa palavra, diga aleluia hoje de manhã. Fica de pé para nós orarmos em nome de Jesus.